É muito importante. Agora, nada justifica para mim. Falamos do calor, de jogo em Jundiaí e tal. A torcida do Palmeiras lá é completamente diferente. Então, assim, também a gente não pode querer, quando coloca na balança, quando você tá vencendo por 1-0, é importante você ter a torcida ali te apoiando, no emocional até o final. Então, assim, para mim, esse negócio, vamos jogar até o Corinthians, vamos bater no Canindé e tal. Para mim, tem que jogar no estádio, com a força da torcida, sabe? Fazer um bem bolado ali com a diretoria, isso tudo ser conversado internamente, para dar essa responsabilidade para as meninas e esse mérito também de jogar uma semifinal dentro de um Allianz Parque, dentro de uma Arena Corinthians, sabe? Eu estive lá nessa goleada, nesses 8 gols aí que o Corinthians colocou em cima do Palmeiras. Faz diferença, uma torcida ali empurrando o tempo todo. Então, assim, não adianta a gente também querer, não vamos culpar e tal. Quem sabe, se você tá jogando em casa com 1-0 até 38 do segundo tempo, você tem sua torcida de fato te apoiando, é uma outra história no campeonato. Então, a gente tem que aprender com os erros, mas ao mesmo tempo eu falei muito isso no caso, do falecimento que a gente teve, até as homenagens à família do Esquerdo do Nacional. A gente não pode usar os nossos erros do passado para justificar que a gente continue errando no futuro. Então, assim, vamos dar importância para o futebol feminino? O futebol feminino é rentável, tem público. Bora jogar dentro de casa, pelo menos, gente, as decisões. Pelo menos as semifinais. Sabe? Nada justifica de que seja um jogo em Jundiaí e a volta no Canindé de um clássico. Vocês me desculpem, mas para mim é inaceitável isso se a gente está falando que o futebol feminino precisa de visibilidade, precisa de torcida e precisa de apoio. Né? Isso para mim me machuca muito. Não sei a opinião de vocês quanto a isso. Você está coberta de razão, Yara. Eu estou 100% com você. Eu acho um absurdo os times não jogarem em seus estádios, nas suas arenas, na hora do futebol feminino aparecer, na visibilidade que está ganhando. O futebol feminino está crescendo, tem público, tem demanda, a torcida quer ir, quer assistir, quer apoiar o time, mas aí a organização não permite, porque não tem espaço, porque não dá para ir até Jundiaí, porque a arena não está aberta, e outra, e os horários. Agora, na semifinal, deu uma melhorada, né? Mas e nas quartas de final, que tinha jogo 3 horas da tarde, dia de semana? Como é que você vai chamar seu público, sua torcida, nessa hora, 3 horas da tarde, dia de semana? As pessoas estão trabalhando, as pessoas estão na aula, as pessoas têm suas atividades, né? Então, isso para mim, tudo bem. Eu entendo que tem a questão da televisão, a televisão quer colocar horário, né? Quer colocar na grade e tal. Eu compreendo isso, e que claro que é importante a presença da televisão ali, mas isso pode ser conversado, isso pode ser resolvido de uma outra forma, tanto que agora nessa semana que é data FIFA terão jogos à noite, 9 da noite, que é um horário, né, que as pessoas podem frequentar. Então essa questão do estádio, do local e do horário é algo que precisa sim melhorar, e aí é responsabilidade de todo mundo, das federações, da CBF, dos clubes, para isso em prol do público, né? Porque quem sai perdendo é o público, é o torcedor e o futebol feminino como um todo, que perde espaço, que perde visibilidade, sendo escondido ou num estádio distante ou então num horário que as pessoas não conseguem chegar. E a nossa Stephanie manda, inclusive, aqui no nosso grupo, ó. Vale ressaltar que semana que vem é a data FIFA e não vai ter o jogo do masculino na Neoquímica. Daria, então, perfeitamente para as Bravas jogarem lá no domingo. Então, assim, a gente tem que ver o que de fato acontece, o que justifica, né? Nada contra o Canindé. O que vai Diga. ter na Neoquímica é o jogo da NFL, do futebol americano. Sim. Por Olha isso aí. que não deu. Sim. Mas aí é isso. Que Aí são coisa, eventos que né? você coloca o que é prioridade, né? Uhum, Tudo bem, NFL, um big evento uhum. e tal, mas assim, pô, como é que a gente articula essas datas? Como que a gente pensa, né? O que é prioridade para um clube que gastou horrores para construir um estádio, né, como a Neoquímica Arena? Então, acho que assim, a gente tem que falar de futebol feminino dentro de campo, mas a gente tem que entender também tudo que envolve ali, para depois colocar cada dívida, cada boleto, né, para ser o devido pagador. E aí hoje a gente tem às 9h30 da noite no Canindé, São Paulo e Ferroviária fazendo a outra semifinal, porque o vencedor desta partida vai encarar o vencedor de Corinthians e Palmeiras. São Paulo que passou com a terceira melhor campanha, a Ferroviária na vice-liderança. É um jogo também que, vamos dizer, acirrado e que para mim não tem favorito, Lu. Deixa a Ju falar primeiro, que eu tô me organizando aqui, mas eu Tá se concordo organizando? totalmente. Vai. O que você acha? O Tem meu favorito tripé aí, aqui. ô Ju? O tripé da Lu tá Não, balançando hoje ele mais tá. a O cabeça tripé desse povo hoje. pra decidir os jogos. Não, hoje Ju, tá me deixando na mão aqui.
Tá deixando na mão ali. Vamos Ô, deixar Nildo, o 32 terminar de arrumar pontos esse passa a tripé. Ferroviária, 30 pontos passa o São Paulo na primeira fase. Então, a gente pode pegar ali 2 pontinhos só de diferença, uma campanha muito equiparada. Tem favorito para essa outra semifinal, Ju? Olha, não tem favorito. Eu vejo que o São Paulo cresceu bastante, viu, meninas e todos que estão ligados com a gente aqui no Jogar Junto. O São Paulo cresceu bastante, com um trabalho muito bem feito do Thiago. Eu vejo que esse trabalho que vem sendo muito bem feito com jogadoras nas quais ele já conhece muito bem. O São Paulo, que inclusive no ano passado já manteve, né, um trabalho bem sólido com ele, jogadoras da base, jogadoras que chegaram para agregar, jogadoras veteranas e outras também que vem crescendo bastante com esse trabalho do São Paulo. São Paulo que vem repercutindo muito bem o futebol feminino. A gente estava falando, né, sobre arenas, que é uma vergonha, né, o Allianz Parque não colocar suas meninas para jogar pelo menos um jogo de semifinal, de um mata-mata, é o mínimo. E ontem a gente viu que o campo lá em Jundiaí era muito precário. Tinha muita terra, o gramado era muito, mas muito ruim. Praticamente não tinha nem gramado em todo o campo. Então, olha a situação. Isso é muito feio para um clube muito grande como é o Palmeiras, né? E isso também fica. A gente vê que a Leila já havia falado que está cuidando sobre a modalidade, mas precisa olhar com mais afinco, principalmente nesses momentos pontuais, é de trazer essa torcida para si e não colocar um jogo lá em Jundiaí, num campo totalmente impraticável para o futebol. Né? E a gente vê que o Corinthians também, que sempre deu toda essa bagagem para as brabas, por que não colocar também esse jogo de semifinal lá? Às vezes só coloca um jogo de final. E o São Paulo veio olhando para as meninas para jogar mais no Morumbi nesses últimos anos, ali de 2022 para cá. Então, é um trabalho que vem sendo bem fomentado, um trabalho que vem sendo bem repercutido. Se você vê do outro lado, é uma ferroviária já pioneira, é uma ferroviária sólida no futebol feminino. Então, vai ser um jogo com uma solidez, né, com uma força tamanha, que é a Ferroviária, as dirigidas da Jéssica, e do outro lado, um trabalho que vem ganhando força do São Paulo, técnico Thiago, que eu acredito que sim, é bem equilibrado, e eu acho que a Ferroviária, jogando nos seus domínios, ela sempre vai se fazer prevalecer, mas do outro lado também o São Paulo, que é sempre muito bravas também, fora de casa. É bem equilibrado esse duelo. É isso. Lembrando que em semifinal, né, já tivemos este mesmo duelo que foi definido nas penalidades, né? 3-1 no primeiro jogo, 2-0 na volta. E nos pênaltis tivemos o vencedor. Lu, é esse o clima? Vai se repetir em 2024? Olha, para mim é esse o clima total. Eu não me arrisco a colocar ali quem vai passar, muito difícil. Quer dizer, até me arrisco, porque a gente fez os palpites aquele dia e eu falei que ia dar Corinthians e Ferroviária na final, né? Eu falei que ia seguir os números e que o primeiro e o segundo iam se enfrentar. Então eu vou manter palpite para manter a minha coerência e a minha credibilidade nesse programa, tá bom, meninas? Mas eu acho que é bem equilibrado, é muito difícil mesmo apontar um favorito. A Ju já colocou muito bem, o Thiago Viana faz um trabalho muito interessante no São Paulo, um trabalho que ele trabalha muito as meninas da base ali, é um jogo coletivo, que tem individualidades também. Eu gosto desse São Paulo, embora às vezes a gente espere deslanchar um pouco, agora vai pegar no tranco assim, mas é um trabalho legal desse São Paulo. E por outro lado, uma ferroviária que é muito sólida, né? Que já vem de um trabalho aí da Jéssica na segunda temporada dela, né? Ela que ainda busca um título, mas faz um trabalho também muito interessante. Você tem nomes que a gente pode destacar, Luciana, a Duda, enfim, várias jogadoras que vêm se destacando no cenário nacional e o que a gente está falando aí dos estádios, né? Já a Ferroviária joga em casa, joga no seu estádio, joga com a sua torcida. Então esse também é um elemento interessante para essa partida, num local que já tem uma tradição do futebol feminino. É muito legal, já fiz jogo lá em Araraquara e é muito legal ver como a Ferroviária ela tem toda assim uma simbologia na cidade, como a cidade já gira em volta da Ferrinha, que é mais forte inclusive no feminino do que no masculino, né? Então é um grande exemplo aí para a gente acompanhar. E falando de campo, tem uma defesa muito sólida, a melhor defesa do campeonato, o time não perde, o time muito constante, mas precisa melhorar um pouquinho no ataque aí
para conseguir galgar voos maiores, quem sabe um título aí nesse passado recente agora, de alguns anos para cá, em que o Corinthians domina. Mas vai ser um jogo muito legal de acompanhar e vamos ver, que passe aí, que seja interessante, que passe o melhor, mas eu vou apostar na Ferroviária para manter minha coerência. Ah, já se enfrentaram, né? No Brasileirão esse ano ficou no empate lá, em Cotia. Então, assim, eu acho que é importante a gente valorizar essas duas equipes e entender que o São Paulo cresceu também, né, Ju? Ganhou um corpo. Eu acho que o São Paulo, depois da saída da Formiga, eu acho que eu encontrei com a Formiga, né, lá na Olimpíada agora, e a Formiga, ela escancarou. Ela foi e falou: olha, tão preocupada até com o uniforme, eu não voltei pro Brasil para viver isso aqui, tô realmente decepcionada com o que aconteceu. Então, ela botou para fora alguns problemas do São Paulo, que o São Paulo teve que ali juntar a casinha e falar: peraí, o que a gente vai fazer para tentar ser competitivo numa próxima temporada? E tá chegando, tá sendo competitivo e a gente vai aguardar. Então, os dois jogos, né? No domingo que vem, as duas voltas, né? Então, a do Corinthians e o Palmeiras, como mandante, o Corinthians vai mandar o jogo no Canindé. E pelo lado de São Paulo e Ferroviária, na Casa da Ferrinha, a volta, o São Paulo é o mandante desta primeira partida que acontece hoje, às 9h30 da noite, no Canindé. Então a gente tem programação para a noite desta segunda-feira, de ficar de olho no que está acontecendo. E a Rosana tá de olho também nesse jogo do São Paulo, porque ela quer a jogadora para voltar, podemos dizer assim, voltar, para chegar, para colocar mais força nessa seleção brasileira sub-20, que já fez bonito, já goleou na estreia. E a gente quer pódio de novo. Rosana, te fizemos acordar cedo aí. Quero saber se já foi na academia, porque fiquei sabendo que você malha aí pelas manhãs. Rosana, que é pioneira, a gente estava falando de Palmeiras e Corinthians, você é pioneira nessa volta do Palmeiras ao futebol feminino em 2019, ainda atuando como atleta e hoje uma mulher de sucesso à frente, treinadora, comandando essas meninas do Sub-20. Parabéns por essa estreia com essa goleada de 9-0. Não é para qualquer um, não, Rosana. Bom dia. Bom dia, Yara. Bom dia, meninas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu sou uma torcedora também do futebol brasileiro, antes de tudo, né? E é muito legal ver esses dois times se enfrentando na semifinal, porque são times que se preocupam bastante com a base, né? Então, várias convocações foram feitas e muitas meninas desses dois times tiveram nas nossas convocações, nos ajudaram muito, entregaram muito. Então, com certeza vai ser um jogo muito legal, né? Muito bacana de se ver. E espero que seja um grande espetáculo para o público brasileiro. Em relação à estreia, a gente está muito feliz, né? Porque não é fácil, existe uma ansiedade. Eu vi muita gente falando: Fiji é um time fácil, mas eu sempre acredito que quem constrói a vitória com facilidade ou dificuldade, ou às vezes nem vitória, é a gente, né? E foi isso que eu falei para as meninas: a gente de forma alguma vai desmerecer uma vitória, entendendo, obviamente, que o adversário tinha, sim, algumas fragilidades, mas serviu para a gente também como alerta em momentos que a gente desconcentrou na partida, mas em compensação também muita coisa boa executada, um modelo de jogo, ideias consolidadas, e assim a gente também espera para os próximos jogos. Bacana demais. E a gente teve um empate, né, da França e do Canadá. O Brasil assume a liderança desse grupo. Um grupo complicado. Rô. Como é que foi para você parar, pensar, estruturar esse grupo? Né? A gente tem 24 seleções disputando esse campeonato. A importância, né, de já sair à frente para dar aquela respirada. E eu brinquei que a Rô estava ansiosa por esse São Paulo e Ferroviária, porque ela está esperando a Dudinha ali para fortalecer essa seleção aí e ficar mais forte para a sequência da competição. A França, que é bem carrasca, a gente sabe na seleção principal, tanto que a gente teme as francesas. Como é que tá a preparação aí para os próximos jogos? Pensando que a gente quer pódio, né? Assim como 2022 a gente conseguiu subir. E quem sabe não vem esse ouro inédito, Rô? Claro que a gente não teve a preparação ideal, né? A gente tinha um pré-acordo com os clubes, alguns foram cumpridos, outros não, mas a gente também entende que é uma fase muito sensível do Campeonato Brasileiro. Mas no final das contas a gente conseguiu ter um elenco muito forte.
e apostando em todas as jogadoras que estão aqui, treinando muito bem, se portando muito bem, entendendo tudo o que é pedido. E aí uma diferença entre as outras seleções, né, que tiveram um time completo para treinar antes daqui, a maioria das seleções com 20 dias de antecedência, então obviamente isso faz a diferença, mas a gente acredita muito no talento brasileiro, né, no que os clubes têm feito, no que a gente também faz por aqui, numa comissão muito capacitada que faz acelerar todo o processo. Em relação ao jogo da França, a gente tem bastante informações da França. Tivemos um primeiro jogo também contra o Canadá, a gente assistiu parte do jogo em loco, isso também facilita. Temos bastante gente nos ajudando, trabalhando para que as informações cheguem de forma assertiva, para que a gente escolha a melhor estratégia. Tivemos o primeiro dia, que foi ontem, né, para trabalhar em cima da França. Hoje temos mais um, mas sabendo que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito competitivo, até porque já fizemos um jogo contra a França logo quando eu iniciei na seleção brasileira. Foi um empate 1-1, com as duas equipes tendo bastante chance, um jogo muito equilibrado, que é o que eu acredito que vai ter. Obviamente, as duas equipes já estão muito melhores, muito mais bem treinadas, o entendimento das atletas também muito melhor. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Qual